nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e ajudo pais e profissionais da área a solucionarem rapidamente problemas relacionados à leitura e fluência. Hoje, especialmente, vou trazer para vocês 5 dicas de ouro para o educador na hora da atividade intelectual de cada temperamento. Você conhece o temperamento do seu filho, do seu aluno? Você sabe que existem 4 temperamentos que, tendo conhecimento de como esses temperamentos funcionam na psicologia humana, você pode direcionar as crianças por caminhos mais fáceis na hora de alfabetizá-las ou de fazer qualquer atividade intelectual. Então vamos lá, as 5 dicas para crianças sanguíneas. Evite lugares com qualquer outro estímulo sensorial que não seja o objetivo central daquela atividade, ok? Por que isso? Porque os sanguíneos, eles naturalmente se distraem com muito mais facilidade, eles perdem o foco muito rápido. Se você estiver num ambiente onde existem vários estímulos visuais, sensoriais, a criança vai se dispersar mais facilmente e isso vai tirar o foco dela para o objetivo central da atividade. Segunda dica, você deve evitar fazer rodeios para chegar ao assunto central. Por que isso? Como nós falamos anteriormente, a distração é um dos pontos mais marcantes na criança sanguínea, né? Nesse temperamento especialmente. Quanto mais o educador enrola para passar o que realmente importa, mais a criança vai perder o interesse, né? Então, além de essa característica especial do sanguíneo perder o foco com muita facilidade, ele também tem outra característica que é a superficialidade. Então, se você não for objetivo no que você quer dizer, a criança vai tanto se dispersar como ela não vai perder o interesse pelo que você está querendo repassar. Terceira dica para os sanguíneos. Evite fazer perguntas com alternativas prontas. Por quê, Anne? Por que é assim? Bom, facilmente a criança sanguínea vai responder qualquer coisa, né, que você pergunte para se livrar logo daquela atividade. Então, principalmente se ela já vier de um processo fadigado de aprendizagem. Então, quando o educador sabe dessas características da criança, que ela já vai responder no automático, ele vai poder direcionar o sanguíneo para ele racionalizar o que ele vai responder. Então, faça perguntas que forcem o raciocínio lógico da criança e evite dar alternativas prontas. Então, você deve levar o sanguíneo a fazer um desdobramento daquele raciocínio, né, para chegar à resposta correta, né? Esse é o certo para esse temperamento. Quarta dica para os sanguíneos. Evite a todo custo, essa dica em especial, ela é para você e para a criança sanguínea, tá? Então, evite a todo custo abandonar a atividade com ele, tanto você quanto ele. Por quê? Aqui tem 2 observações. Nesse momento da atividade intelectual do sanguíneo, pode acontecer tanto do sanguíneo tentar abandonar a atividade como o próprio educador. Por que isso acontece? Né? Ele por uma questão natural do próprio temperamento e você pelas características próprias do sanguíneo. Como ele se distrai bastante, o adulto costuma se fadigar também. É muito comum que os adultos abandonem as atividades com o sanguíneo por conta dessa distração, né? Que acaba irritando, por vezes, os profissionais que não tem essa informação especialmente, eles acabam desistindo da atividade. E com essa desistência de uma das 2 partes, você acaba reforçando aquela inclinação que já é negativa do sanguíneo. Então você não pode de jeito nenhum reforçar isso negativo nele. Pelo contrário, você deve sempre estimular o sanguíneo a concluir o que começou, a terminar o que começou. Então, você não deve reforçar esse comportamento no sanguíneo, pelo contrário, você deve ajudá-lo, incentivá-lo e levá-lo a iniciar aquela atividade e concluir aquela atividade. E a 5ª e última dica para os sanguíneos é a mais importante. Atenção, educadores. Essa dica é vital para o sanguíneo. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, o sanguíneo ele é movido pela alegria. A alegria é o combustível do sanguíneo. Então, você, educador, que está tentando alfabetizar ou tentando passar algum conteúdo para uma criança com esse temperamento, você deve evitar, a qualquer custo, as críticas excessivas, tá? E focar nos erros que ele comete.
Então, todo sanguíneo é naturalmente também uma criança vaidosa. Aquela vaidade não no sentido de maliciosa, mas a vaidade de querer agradar. Então, ele se sente muito bem, né, quando ele faz alguma coisa legal, positiva, e ele nota muito a reação das pessoas, ele se importa com a reação das pessoas e com a opinião das pessoas sobre ele mesmo. Então, o que vai acontecer? Se você começar a criticá-lo excessivamente, ele vai começar a se sentir mal e, como ele sabe que ele não está agradando, ele vai facilmente desistir daquela atividade, porque ele sabe que ele não está agradando, ele está vendo que não está conseguindo ter um efeito positivo uma resposta da parte do educador. Como eu disse, então voltando, a alegria é o combustível do sanguíneo, foque mais nos acertos dele, elogie muito, quando ele acertar você vibra com ele e aí sim você vai conseguir fazer com que ele evolua muito mais rapidamente em todas as atividades intelectuais, ok? Então, a gente vai falar agora da criança colérica. A primeira dica para a criança colérica, na hora dessa atividade intelectual, é evitar conflitos. Por quê? Porque o colérico, ele já também, naturalmente, ele tem uma reação muito rápida como o sanguíneo. E o colérico também é uma criança muito viva, né? Então, ele é facilmente movido pelo racional. Quando ele tem uma ideia pronta, ele vai querer te passar a ideia e às vezes é difícil educar o colérico nesse sentido, porque ele quer fazer do jeito dele, do jeito que ele quer. Então, se você souber driblar essa parte para evitar o primeiro conflito ou qualquer tipo de conflito dentro da hora da atividade intelectual, vai ser bem importante. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar não bater de frente com ele. Se ele der uma resposta que não seja a resposta certa, você tenta aplicar para ver se ele mesmo vai perceber que não é assim. Você tenta mostrar a lógica para que ele mesmo se dê conta do erro, ok? Mas evitar a todo custo esse confronto direto vai tirar o colérico da atividade, vai fazer com que ele queira parar, ou com que ele não, ou com que simplesmente ele não ceda as suas sugestões de professor, né, de psicopedagogo, de pedagogo, enfim, de educador. Isso aqui já entra na segunda dica do colérico, que é conduzi-lo pela razão, né, e de forma justificada. Por que isso, né? Então, se o colérico começar a confrontar muito o educador na hora da atividade, você pode levá-lo a perceber o erro, né, e assim ele vai recuar. Porque essa criança desse temperamento, ele é muito racional, né, como eu falei para vocês. Então você pode mostrar, ele tem uma facilidade muito grande de enxergar quando você argumenta com ele. Então você deve argumentar, justificar, entende? Fazer com que ele realmente compreenda aquele conteúdo e ele com certeza vai ficar interessado, tá certo? Terceira dica para atividade intelectual com a criança colérica é evitar responder com superficialidade. O colérico, quando ele está aberto a aprender, né, normalmente ele tem uma resistência inicial, porque muitas vezes ele quer fazer daquele jeito dele, né, como eu já falei, ele tende a querer fazer as atividades sozinho, é muito independente e tal. Só que quando o colérico ele está realmente a fim de aprender, se você responde com superficialidade, você acaba perdendo uma grande oportunidade de passar muitas informações para o colérico. Informações que vão ser importantes para o desenvolvimento intelectual dele e que com certeza ele está ali pronto para te escutar. Porque quando você consegue convencer o colérico pela razão, né, através de argumentação e tudo mais, você consegue prender a atenção dele de forma com que ele ouça tudo que você tem a dizer, mesmo que isso se prolongue um pouco, ok? Então vamos agora à quarta dica para os coléricos. Ofereça metas altas, tá? Não trate a criança, principalmente desse temperamento, ele tem um potencial incrível. Crianças coléricas têm potencialidades muito grandes. Então, ofereça metas altas para ele. Coloque um nível lá em cima mesmo, porque desafiando o colérico você vai conseguir obter resultados incríveis. E a última dica para os coléricos é: estimule-os com brincadeiras de desafios. Então, assim, quando o colérico é desafiado, ele vai se dedicar muito mais àquela atividade. Então, quando ele encontra um desafio pela frente, ao contrário de alguns temperamentos, como por exemplo o sanguíneo, que ele já tende a recuar, a desistir, o colérico não. A criança colérica,
mediante um desafio, ela vai avançar, ela vai querer vencer aquele obstáculo, ok? Então, essa é a quinta dica para as crianças coléricas. Agora a gente vai falar das 5 dicas de ouro para as crianças fleumáticas. Primeira dica: evite dar respostas óbvias como opção. O fleumático, ele é mais uma criança mais lenta e tudo mais, mas ele é como a água, como ele tem essa característica da água. Se você quiser que ele realmente compreenda o conteúdo, tanto você vai ter que ter um movimento de repetição, né? Como você vai ter que você vai ter que levá-lo também a refletir sobre aquela situação que você deseja. Porque a criança fleumática, ela já espera essas respostas. Ela já quer até obter as coisas com mais facilidade. Então você deve dificultar um pouco para ele, porque ele já espera isso pronto. Então ele tem uma certa preguiça mental. Quando ele vê de um desafio, ele costuma recuar, não é como colérico, tá? A segunda dica para a criança fleumática é você ter horários para começar. Por que essa questão dos horários para o fleumático vai fazer diferença? Porque como o fleumático ele é um pouco letárgico, ele precisa ter uma certa organização para que ele já saiba que naquele horário vai ter uma atividade e ele já tentar fazer um movimento anteriormente para se preparar para aquele momento. Então ele precisa ter um movimento inicial e para isso você precisa avisá-lo com antecedência para ele se posicionar, digamos assim, se preparar para aquela atividade intelectual anteriormente. Terceira dica com as crianças fleumáticas: seja constante. O que acontece, gente? A criança fleumática, assim como a água, se você, por exemplo, colocar uma madeira dentro da água, um lápis de cor dentro da água, a água passa um tempo para mudar a cor. Assim é o fleumático. Ele precisa de um tempo para poder absorver as informações, ok? Use também da razão com esse temperamento, mas você que vai ter que ser persistente para que aquele conteúdo seja passado de forma eficaz. Então você tem que manter a constância com o fleumático, ok? Então a quarta dica para o fleumático. A quarta dica para o fleumático é: não aceite um não sei como resposta. Por causa dessa lentidão que o fleumático naturalmente tem, ele pode simplesmente não querer responder e nem fazer esse esforço mental para poder obter aquela resposta racional. Então, por que você não deve aceitar o não sei? Porque ele pode naturalmente falar que não sabe, mas ele pode sim saber. Então você pode insistir com perguntas, por exemplo, ok? Mas por quê? Mas aí você joga outra pergunta e faz ele raciocinar. Então você vai conduzir ele de certa forma e não vai aceitar o simplesmente não sei como resposta, ok? E a quinta e última dica para as crianças fleumáticas é: instigue-o pela razão e pela curiosidade. Os fleumáticos também, eles têm uma certa facilidade, uma certa curiosidade, uma curiosidade no bom sentido, do que eles querem saber. Então eles estão abertos a ouvir. Então é diferente, por exemplo, de uma criança colérica que já é mais resistente, ok? O fleumático, ele vai te escutar e ele não vai te confrontar. Então você tem toda a liberdade de continuar o desdobramento de um pensamento, por exemplo, e ele vai ficar aberto ao que você vai falar. E também vai obter dele uma maior facilidade de reflexão sobre o que você está querendo passar. Você deve conduzi-lo à verdade e é por essa verdade que o fleumático vai chegar aos objetivos finais da vida intelectual. E por fim, as 5 dicas de ouro na atividade intelectual de crianças melancólicas. Então, assim, a primeira dica: evite críticas excessivas e constrangimentos ou comparações. A criança melancólica, ela é uma criança que ela se retrai, né? O melancólico, ele se retrai diante de uma crítica. Então, se você fizer críticas severas, se você fizer comparações injustas ou até justas, você não precisa comparar crianças, ok? E expor ele a constrangimentos, ele vai se retrair e ele não vai ficar aberto ao que você quer dizer, ao conteúdo que você repassar. Então evite a todo custo isso, porque o melancólico é uma criança bastante sensível, tá? Então assim, a segunda dica para as crianças melancólicas é: respeite o tempo da criança, tá? Os melancólicos, eles são mais lentos, assim como os fleumáticos.
Então você tem que se demorar no conteúdo para que a criança consiga compreender e absorver aquela informação que está sendo repassada, ok? A terceira dica: evitar trocar de horários e lugares de estudo. Por quê? Esse temperamento, especialmente ele e o colérico, toda criança precisa de organização, mas o colérico e o melancólico, eles sofrem muito com a desorganização. Então, se você trocar horários, se você não tiver um horário fixo, se você trocar de lugar, ele vai demorar a se adaptar novamente. Você deve ter um lugar sim, tentar ter uma organização maior, um cuidado maior com relação à organização com esse temperamento e ter horários fixos, um lugar bem calmo, né? E que seja sempre aquele lugar, para ele já ter familiaridade com aquele lugar, porque as mudanças para o melancólico são realmente muito difíceis de lidar. A terceira dica para o melancólico é: ajude-o a iniciar. Ele tem essa dificuldade de começar, ele tem como colérico, ele tem persistência no que ele faz, mas ele tem uma resistência inicial porque ele é um temperamento que, de certa forma, ele tem uma certa insegurança, ok? Então você tem que incentivá-lo a começar, e aí incentivando, ele vai conseguir fluir naturalmente no exercício que você gostaria. E a quinta e última dica para os melancólicos é: procure entender e sanar a origem das suas dúvidas. Por quê? Tá? O melancólico, ele costuma ser um temperamento muito reflexivo. Ele tem uma vida muito interior. Então, se ele tem alguma dúvida com diz respeito a qualquer matéria ou a qualquer instrução que foi dada para ele, as dúvidas dele realmente são dúvidas pertinentes, né? E elas precisam ser sanadas para que ele evolua intelectualmente. Então, o educador ele deve prestar muita atenção nas dúvidas do melancólico, e se você perceber alguma dúvida que seja significativa, você olhar para a origem da dúvida e tentar ali sanar na origem para que esse temperamento também avance. Então é isso, gente. A gente falou sobre os 4 temperamentos, 5 dicas de ouro para os educadores. Então espero que vocês tenham gostado.